A gente se beneficiou muito da leitura do seu memorial, então já tem, né, várias informações biográficas e profissionais, mas queria começar perguntando sobre a tua origem, né, a família. Você nasceu em 59, né, em Santa Vitória do Palmar, Isso, filho de um bancário e uma professora da rede estadual. exatamente. Então fala um pouquinho da tua família e da tua vida ainda em Santa Vitória. Bom, Santa Vitória do Palmar é a cidade mais meridional do Brasil, não é Chuí, é Santa Vitória do Palmar. Então eu nasci lá em 59, né? Isso, meu pai era bancário, de um banco que não existe mais, um banco local, um banco da província, do Rio Grande do Sul. E a minha mãe era professora, né, da rede estadual do Rio Grande do Sul. Né? A gente, na época, chamava professora primária, né? Era de ensino fundamental. E, bem, era uma cidade isolada, realmente, do resto do Brasil. Em 70, eu me lembro porque ainda estava lá, em 1970, o presidente Médici foi para inaugurar a estrada que ligava Santa Vitória do Palmar, na verdade Chuí, à cidade de Rio Grande. São 220 quilômetros. Até então, o acesso a Santa Vitória do Palmar ao centro do estado, Porto Alegre, Rio Grande, Pelotas, se dava pela praia. Então, se imagina a precariedade do serviço. Então, qualquer coisa que se necessitasse, como atendimento médico, o pessoal ia para Montevidéu, que ficava a 380 quilômetros, e a partir do Chuí era asfalto, né, pela Ruta 9. Então era uma cidade muito isolada. Tive uma infância, portanto, uma cidade pequena, na época não tinha 20 mil habitantes. Tive uma infância, digamos assim, semi-urbana, tá certo? Era uma cidade muito pequena, né? A família deles era de lá? Da região? A família do meu pai, sim, de Santa Vitória do Palmar. O meu pai é filho de italianos. O meu avô chegou lá no final do século XIX. Chegou primeiro em Buenos Aires, pela Argentina, e não sei como foi parar em Santa Vitória do Palmar. Mas eu tenho documentação dele, coisa. Ela trabalhou no metrô de Buenos Aires e depois foi para Santa Vitória. Casou lá também com uma italiana e eles eram primos. Então essa história é difícil de saber direito, né? Não era uma zona tradicional de imigração italiana no Rio Grande do Sul, o extremo sul do Brasil, né? Era a metade norte. A minha mãe não, a minha mãe era de Rio Grande. Foi para Santa Vitória justamente porque passou, quer dizer, se formou normalista em Rio Grande, que era uma cidade muito maior, evidentemente, o único porto marítimo do Rio Grande do Sul, e foi designada, né, com aquele salário ainda designada para uma cidade longe e isolada, né? Bom, lá chegou, em 2 anos conheceu meu pai, noivaram, casaram, e ela constituiu família, em suma. Eu sou o primeiro filho. São quantos filhos? Era eu, quer dizer, sou eu e a minha irmã, que já faleceu, que era mais nova, 2 anos e meio mais jovem do que eu, né? E ficamos lá em Santa Vitória até meados, julho, na verdade, bem precisamente, de 1971. Viemos para Porto Alegre, né, de Santa Vitória para Porto Alegre, justamente para os meus pais ofereceram as condições, digamos assim, de estudo, porque em Santa Vitória do Palmar, naquela época, não havia sequer o ensino médio, né? Então, meu pai tinha a proposta do banco de se mudar para a sede, para a matriz do banco em Porto Alegre. Aí ele aproveitou, tá certo? Vocês não tinham família em Porto Alegre? Tínhamos uma tia, a irmã mais velha do meu pai, tá? Que foi para lá, para Porto Alegre nos anos 60, no início dos anos 60. E é justamente o marido dela, tá, o tio, mas um contraparente, que era advogado de presos políticos, tá certo? Tinha sido vereador em Santa Vitória do Palmar, candidato a deputado estadual. Depois se mudou para Porto Alegre, justamente no governo Brizola, tá? Foi aí. E o tio, então, foi diretor da penitenciária de Porto Alegre, depois fez a transferência para o presídio central atual, né? Foi diretor do que seria o INCRA,
né, no governo Brizola. Foi aí que o golpe de 64 pegou ele nesse cargo. Né? Qual era o nome dele? Anselmo Francisco Amaral. Né? Era um homem cultíssimo, tinha uma vasta biblioteca, e foi ele, digamos assim, eu já adolescente, sempre fui muito leitor, não é? Eu tive uma doença complicada na infância, vivia indo a Porto Alegre, naquelas condições, sem estrada, etc., para fazer cirurgia, tinha papiloma na laringe, né? Um troço complicadinho. E usava um aparelho de traqueostomia, usei 4 anos, né? Então era um troço complicado. Então, eu sempre parava na casa dele. Era o único familiar que nós tínhamos em Porto Alegre. E lá, foi com ele, na verdade, que eu aprendi um pouco de política. Ele contava as viagens que fazia a Montevidéu para visitar o Brizola, tá certo? A defesa de presos políticos, né? Contou algumas coisas de tortura que eu era pequeno, fiquei espantado, né? Então foi, digamos assim, me emprestava livros, né? Então ele teve uma grande influência, digamos, intelectual, né? Outra que você fala no teu memorial muito é do Julinho, né? O Colégio Júlio de Castilhos. O Colégio Júlio de Castilhos. Vários entrevistados nossos que estudaram lá falam sempre muito. Sim, porque uma experiência de politização, vamos dizer assim. Claro, porque o Julinho, o Colégio Júlio de Castilhos, era o maior colégio da rede pública do Rio Grande do Sul, e na época era chamado Colégio Modelo, existia isso, tá certo? Então, os melhores professores, digamos assim, o que seria o estándar mesmo, né, deveria ser do ensino, estava ali. Agora, eu entrei no Julinho em 71, quando cheguei em Porto Alegre, entrei no meio do ano. Bom, eu tive 2 estranhamentos. Só uma dúvida, no teu memorial você fala 70, é 70? Não, é 71. 71. Ontem eu reli o memorial Tá. E é 71. Julho de 71 eu tinha 12 anos e meio. Tá? 12 anos e meio, bom, já olhava um pouco para as meninas, coisa e tal. Chego no Julinho, era um colégio, no chamado ginásio, né? Que era a segunda metade do ensino fundamental hoje. Não era misto, era um colégio só de homens, né, de meninos. As turmas eram separadas ou era só de Não, homens? era no ensino fundamental era só homens. Era misto no secundário, no chamado científico, né? E Celso, bom, a minha primeira impressão, eu tinha 12 anos e meio, tá? Mas eu senti um colégio enorme, bons professores ainda, quer dizer, eu peguei a decadência do ensino público, pelo menos no Rio Grande do Sul, caindo atrás de mim, digamos assim, né? Escapando de uma avalanche que vinha, né? Mas ainda peguei muitos bons professores, né? No Julinho. Agora, um clima de repressão visível. Os anos de chumbo. Os anos de chumbo. O seu auge ali, né? O seu auge, tá certo? O diretor de disciplina, tinha um diretor de disciplina, era um capitão reformado, creio eu, que da Brigada Militar, da Polícia Militar do Rio Grande do Sul. Tá? Nós não podíamos sair para a rua, era pátio, quando era normal. Porto Alegre, nos anos 70, era uma cidade tranquila. Então ali eu fiz, conheci, anos mais tarde, 2, 3 anos mais tarde, começou a ressurgir, digamos assim, pequenos movimentos estudantis ali dentro do Julinho e tudo. Quer dizer, uma turma anterior, inclusive, a mim, né? 1 ano mais velho. E, bom, me lembro disso, fizeram uma feira do livro, aí que eu comprei, por exemplo, Grande Sertão Veredas, né? Eu me lembro que comprei esse livro na feira. Fizeram uma exposição excelente sobre o Milor Fernandes. Cara, isso aí, 75, 6. O Milor já tinha obra para ser exposto. Né? E concorreram, fizeram uma chapa para concorrer ao centro estudantil ali do Julinho. E foram roubados. Houve fraude, dá certo. O capitão lá deu um jeito. Você concorreu? Não. Essa chapa era dessa turma anterior à minha, com quem eu fiz amizades. Tá certo? Tenho amigos até hoje. Você fala que era um centro de formação de lideranças políticas. O Julinho sempre foi. Sempre foi um centro tradicional, tá certo? Eu diria assim, até o AI-5. Mesmo depois de 64, o Julinho forneceu dezenas de líderes políticos, tá certo, ao Rio Grande do Sul.
Tá? Era realmente o grande centro. O maior colégio, tá certo? Ali os melhores professores, né? Digamos assim, uma clientela que na época, hoje não, claro, mas era de uma classe média para cima. Tá? Tive colegas, por exemplo, de famílias tradicionais, ricas de Porto Alegre. Hoje isso é impensável, tá certo? Eu tive no Julinho há poucos anos atrás, está muito decadente o colégio, realmente, como toda a rede pública. Mas você já percebia, então, naquele período, a repressão a uma situação anterior? Quer dizer, um pouco essa história que você contou do capitão, Sim. que interviu ali nas eleições, Nas eleições do centro estudantil, era um pouco reflexo, tentar evitar que novas lideranças surgissem? Ah, sim. Se percebia isso claramente? Percebia claramente que havia um controle muito grande. Agora, esse episódio aí das eleições, isto foi 75, 76. Então já tinha começado a transição lá, era governo Geisel, já vejo como aparecem essas coisas, né? É isso que eu ia te perguntar. Você viveu como adolescente uma fase que você vai estudar depois? Eu vou estudar, exatamente, estudei depois. Então, e percebi na época, não percebi claramente, mas retrospectivamente se percebe que retrospectivamente se percebe o quê? Que um processo de liberalização que estava no início começava, tá, a influenciar, a abrir brechas, tá certo? Em todo o país, porque se abriu no Julinho, eu acredito que também em Rio, em São Paulo, etc., né? Começou a haver fenômenos desse tipo, quer dizer, uma ressurgência, digamos assim, de um movimento estudantil, que depois de 77, aí sim, né? Eu entrei na universidade em 77, em março. E abril veio o pacote de abril e em maio nós saímos para as ruas, né? Mas já havia um trabalho anterior que no Julinho foi 75, eu diria. Mas você se filiou ao MDB na época? Pois bem, eu entrei na universidade em março de 77, com 18 anos, e em julho eu fui passar as férias de inverno na minha cidade natal, em Santa Vitória do Palmar. De novo, a questão do clima da abertura, né? O meu tio e os dirigentes do MDB, no então, né, do MDB em Santa Vitória do Palmar, reuniram ali meia dúzia de estudantes, basicamente era isso, pessoal da cidade, alguns que moravam fora, em outras, como era o meu caso, e outros que ainda residiam lá, e nos propuseram fundar o MDB Jovem na cidade, né? Isso em julho de 77. Fundamos, tá certo? Um dos integrantes, o mais velho, depois se tornou o primeiro prefeito eleito da cidade, porque era a zona de segurança nacional, porque era fronteira. Então, ainda pelo MDB ou PMDB? Pelo PMDB. Já pelo PMDB na eleição de 85. O mandato foi 86, 87, 88. E foi um excelente mandato. Quer dizer, para alguma coisa valeu essa experiência. Mas foi a única experiência político-partidária, em estrito senso, que tive. Periga até hoje estar filiado ao PMDB, porque eu assinei uma ficha e nunca rasguei. Não tenho certeza disso. Agora, você foi fazer vestibular para engenharia civil com direito de segunda opção. Sim, na verdade... Bem, o que acontece? Eu disse ali no memorial, né? Eu era nerdzinho mesmo, tá certo? Eu saía bem em todas, sem falsa modéstia, tá certo? Eu gostava muito de estudar, gostava muito de ler. E gostava muito de matemática. Gostava também, digamos assim, de maneira geral, das chamadas humanidades. Tá? E me lembro que em 76, na metade do ano, ainda no Julinho, foi uma equipe lá da Secretaria Estadual da Educação fazer um teste vocacional. Tá? Eu fiz o teste. O que deu? Indefinido, certo? Tanto para a área de humanas quanto para a área técnica. Aí eu entrei, na verdade, em março de 77, eu entrei na engenharia eletrônica, tá certo? No ano seguinte,
em 78, porque naquela época podia cursar 2 cursos ao mesmo tempo na mesma universidade, o que é um absurdo, porque você acaba queimando uma vaga. Eu entrei no curso de Ciências Sociais. Tá? E inauguramos o campus do Vale, quer dizer, o campus central da Federal do Rio Grande do Sul é no centro da cidade mesmo, né? Mas já estava apertado. Aí um pró-reitor, que era do Departamento de Ciência Política, depois foi reitor da universidade, o professor Francisco Ferraz, ele bolou, ele foi secretário do Conselho Nacional de Educação, então ele conseguiu projetar o campus do Vale a 15 quilômetros do centro da cidade, hoje está dentro da cidade praticamente, certo? E a primeira turma que foi para lá, é claro, foi as Ciências Sociais, a Filosofia, eles voltaram 15 quilômetros do centro, aquilo evidentemente. Teve 2 coisas, certamente. Uma, a preocupação política, isolar um pouco. Nós tínhamos que, às vezes saíamos de lá, íamos a pé ao centro da cidade, algumas marchas, fiz umas 2 ou 3 de 15 quilômetros. E também porque era o curso que oferecia menor resistência em se mudar para o meio do mato, porque ficava na fronteira já com Viamão, que era outra cidade, né? E fomos para lá. Mas foi ali que eu me integrei propriamente na vida universitária, fiz a minha turma, cujos amigos são até hoje, conheci a minha mulher lá, etc. Né? Você conheceu a tua mulher na engenharia? Nas Ciências Sociais. Nas Ciências Nas Ciências Sociais, por isso que eu digo, nas Ciências Sociais foi que eu me integrei mesmo na universidade. O que aconteceu? Mas você continuou em engenharia civil? O que acontece? Quando me dei conta que eu fazia 10, 11 cadeiras, porque eu tinha que fazer um número grande de cadeiras, eu não podia fazer poucas, porque senão eu não conseguia na engenharia me matricular nas disciplinas. Eu tinha que combinar os 2 cursos. Então eu tinha que sair bem na engenharia para poder me matricular um pouco antes dos outros e pegar as turmas que me permitiam fazer as Ciências Sociais. Mas a eletrônica era um curso muito puxado, full time. Quer dizer, eu não conseguia fazer os 2 cursos ao mesmo tempo, eletrônica e Ciências Sociais. Aí em 79 eu mudo para engenharia civil, que era um curso que me permitia com mais facilidade cursar os 2 ao mesmo tempo. Eu fiz um cálculo pragmático. Né? Naquela época, já quase 40 anos atrás, 40 anos, a área de Ciências Sociais estava muito pouco profissionalizada no Brasil e no Rio Grande do Sul em particular. Então eu digo, eu já estava na metade do curso de engenharia, eu digo, eu vou me formar, vou ter o canudo aí, mas eu só fui engenheiro a noite da minha formatura, tá certo? Eu nunca exerci, porque imediatamente eu me formei lá em engenharia no metade do ano de 82, Ciências Sociais no final do ano, e em março de 83 eu ingressei no mestrado de Ciência Política da URGS. E aí a minha carreira foi nesta direção. E o mestrado em Ciência Política na USP foi... Na URGS. Na URGS foi uma decisão tranquila? Foi. Outra opção? Não, foi tranquila porque eu já me inclinava pela ciência política durante o curso de Ciências Sociais. Havia naquela época alguma pesquisa, os professores abriam oportunidade para os alunos de graduação de participar em pesquisas? Os alunos podiam, os professores faziam algumas pesquisas eleitorais e os alunos ajudavam, mas não havia algo institucionalizado, como, por exemplo, bolsas de iniciação científica. Não havia. O sistema era um sistema de cátedras, como era na USP? Os professores tinham seus assistentes? Ou... Não. As federais, naquela época, já estavam, digamos assim, já tinha havido a reforma universitária para as federais, né? Que foi lá entre 70 e 72. Então já era departamentos, não é? E os professores catedráticos já não havia mais cátedras, não é? O Elgio Trindade foi importante, certo? Porque foi professor na graduação? Foi professor na graduação e lá, imagina, eu tinha um diploma de engenheiro e chegar para a família e dizer, eu vou fazer um mestrado em ciência política, certo? Era ainda governo Figueiredo, ainda a ditadura, assustei um pouco os velhos, tá certo? Mas eu pedi um conselho ao Elgio, lá no segundo semestre, né, de 82. Digo, olha, o que tu achas, em suma, né? E ele me disse, olha, Arthur,
tenho lá 20 anos mais que tu, disse, o que eu posso dizer é o seguinte, escolhe o que tu gosta de fazer. E depois, o resto vem. Entendeu? Foi um bom conselho, um conselho decisivo. Né? Aí eu me inscrevi no Universidade de Ciência Política com tranquilidade, digamos, era o que eu queria. Mas no mestrado, o orientador vai ser o Marcelo O Baqueiro. Tá? Tinha sido aluno professor na graduação? Sim, tinha sido professor na graduação. Né? Na verdade, a minha orientação começou com o professor Abílio Baeta Neves. Né? Depois o Abílio foi para a pró-reitoria de pós-graduação e pesquisa da URGS, tá certo? Aí então, no final, assim, o último ano, o meu orientador foi o Baqueiro. Tá? E a minha dissertação de mestrado foi justamente sobre o empresariado industrial e a abertura política no Brasil. Mas o tema, ele sugeriu, você que quis? Não, o tema foi... nós estávamos na transição, tá certo? Eu queria trabalhar com isso. Tá? A sugestão foi do Baqueiro. Quem sabe, Arthur, e tu trabalhas com o empresariado, tá certo? Por quê? Porque lá em 78 houve uma mudança significativa, houve uma eleição, uma disputa na Fiesp, tá certo? E estava na moda, né, se chamar os novos trabalhadores, os novos sindicalistas, etc. 79 foi essa mudança na Fiesp. E em 79 os empresários também se colocam, pelo menos uma parte deles, nesse diapasão, certo? Há uma disputa, é interessante o ano de 79, viu? Porque no primeiro semestre ainda era a antiga diretoria da Fiesp, acho que Denegres era o presidente. Né? E essa diretoria da Fiesp lançou um documento contra a abertura política, ou pelo menos pedindo ao governo, né, que tivesse cautela. Quando se elege a oposição dentro da Fiesp, no final do ano eles lançam uma nota apoiando abertamente o processo de abertura política. Né? Então, vou estudar digamos assim, este novo, entre aspas, empresariado, digamos, né? Que se inseriu no debate público sobre a transição. Aí tinha Severo Gomes, era o Bardella, né? Era o Luiz Eulálio Bueno Vidigal, tá bem? Então era o próprio Antônio Hermílio de Moraes, né? Então foi um pessoal, digamos, um pouco mais arejado e que também sentiu o sinal dos tempos, digamos assim. Né? Então eu fiz, claro, não fiz entrevistas, não vim a São Paulo, né? Coletei muito material de imprensa, né? Eu me lembro que a Gazeta Mercantil, na época, produziu muito material, muita entrevista com esses empresários, certo? Foi muito mesmo. Né? Então eu fiz a minha dissertação de mestrado e a defendi a minha dissertação em 89, tá certo? Agora, porque nesse meio tempo, sim. Não, eu ia perguntar que durante o mestrado você se envolveu nessa pesquisa sobre as eleições de 82. Também, isto. Que ganhou o candidato do regime, né? Do regime no Rio Jair Grande do Soares, Sul, exatamente. PDS. Isto foi muito interessante. Aí eu já estava no mestrado, né? Essa pesquisa foi realizada em 82, tá? Um pouco antes das eleições, um survey muito grande, uma centena de questões. Tá? Quem que o senhor vai votar, aquele negócio todo. Não, mas um survey bem feito. E o professor Baqueiro, justamente, Marcelo, dirigiu este survey no Rio Grande do Sul. Quando em 83 eu fiz um seminário com ele, já no mestrado, ele propôs para a turma, tá certo, que o resultado do seminário fosse um livro, tá certo, com um capítulo de cada um de nós sobre algum tema, né, retirado deste survey. Né? E foi aí que foi meu primeiro trabalho científico. Eu peguei justamente assim o perfil do eleitorado de Porto Alegre, porque a pesquisa foi feita em Porto Alegre. E foi muito interessante, tá certo? Desde dos primórdios, digamos assim, eu acho que eu relato isso, era cartão perfurado. É isso que eu ia lhe perguntar, como é que vocês trabalhavam os dados naquela época? O Baqueiro é muito especialista nessas coisas, né?
E era isto, trabalhávamos com cartão furado, íamos para o CPD da URGS, rodar tudo aquilo, tá certo? Fazer cruzamentos de questões. Deixa eu lhe perguntar, a sua formação em engenharia ajudava um pouco Ajudava, nisso? ajudava. Claro que ajudava. Porque Eu tinha noção, Porque do ponto de estatística, vista tudo. da sua formação na graduação em Ciências Sociais e depois no mestrado, como é que era do ponto de vista teórico? O que vocês estudavam mais na ciência política naquela época? E se tinha, complementando a pergunta, se tinha contato, por exemplo, com o que se fazia no UPERJ ou na USP, os grandes centros de ciência política na época, ou se ficava mais ou menos restrito ao ambiente lá da... Não, nós tínhamos contato. Nós tínhamos contato, sim, com o centro, né, com São Paulo e com o Rio. Né? O pessoal ia. Né? É interessante isso, porque o curso de ciência política, o pós-graduação de ciência política na URGS, é um dos mais antigos do Brasil. Foi fundado em 72. Né? Também o professor Ferraz, que veio de Princeton, que fez um master lá, o Eljo, né? e o pessoal da sociologia fez um programa de pós-graduação em sociologia e ciência política, que foi inaugurado em 72. Tá? Então, esse pessoal, aí que tá, são duas formações. Tinha um pessoal que fez os seus mestrados aqui no centro. No centro é interessante, quer dizer, o professor Aidos, por exemplo. Centro Rio São Paulo. Rio, São Paulo e Minas, porque Minas, o pessoal, sim. claro, ciência política em Minas é antigo, o DCP da UFMG. Então, nós tínhamos 2 professores com mestrado em Minas. Tá? E tínhamos alguns, um ou outro que fez São Paulo, fez Rio. Então, tinha contato. E tinha a França, via Eljo, sobretudo porque o Eljo fez doutorado na França. Tá? E encaminhou muita gente para lá. Tá? Já existiu o CAPES Cofecub? Né? Sim, existia. Creio que o CAPES Cofecub foi mais para o final dos anos 70, tá? Mas eu fui para a França dentro do acordo CAPES Cofecub. Então nós tínhamos uma influência que eu acho bastante interessante. O pessoal formado aqui, Rio, São Paulo, Minas, tá? e um outro grupo de professores formados no exterior. O Eljo na França, o Abílio na Alemanha, o Marcelo Baqueiro nos Estados Unidos, o Ricardo Saintenfus, da área de Relações Internacionais, que foi ele primeiro a iniciar lá, o seu doutorado foi na Suíça, em Genebra. Então, eu diria o seguinte, eu tive um bom curso de mestrado com influências diversificadas, vamos dizer assim, né, dos professores. Né? E você começa também a trabalhar nesse período do mestrado ainda, 84, né, no PERGS. Sim, o NUPERGS... Seu primeiro emprego. Foi meu primeiro emprego. Era o núcleo de pesquisa e documentação da política rio-grandense. Tá? Esse é um núcleo, também, a sua origem foi com o Eljo. Tá? Este grupo reuniu os arquivos do Raul Pila. Raul Pila era um deputado do Partido Libertador no Rio Grande do Sul, só existia lá o PL, né, Partido Libertador, que era um partido parlamentarista, né, conservador, liberal conservador. Né, para vocês terem uma ideia, o ex-ministro, o ex-senador Paulo Brossard era da ala jovem do Partido Libertador quando eu trabalhava nos arquivos do Raul Pila. Né. Então eu trabalhei no PERGS, nos arquivos do Raul Pila, mas a documentação toda fotocopiada dos arquivos do Assis Brasil, do Flores da Cunha, certo? Tem um acervo importante, né, que precisaria ser hoje digitalizado, tudo mais, né, porque está tudo microfilmado. Né? E eu trabalhei com o arquivo do Raul Pila, conheço bem o arquivo do Raul Pila. Foi ali o meu primeiro emprego. Comecei em maio de 84, eu já tinha 1 ano e meio de mestrado. Né? E aí sim, 1 ano e pouco mais tarde, no segundo semestre de 85, eu presto um concurso, primeiro concurso em mais de 10 anos para professor. Naquela época, professor auxiliar. Auxiliar. Eu ainda estava no mestrado. Tá? E aí foram muitos candidatos, foram mais de 30, né? E eu fiquei em segundo lugar, e fui chamado
Isso foi final de setembro de 85, eu fiz o concurso e eu comecei a minha carreira docente em agosto de 86. Tá? Mas manteve o trabalho no PERGS? Podia, porque eu tinha 40 horas no PERGS e 20 como professor. 20 horas. Isso a legislação permite, né? O acúmulo de 40 mais 20, desde que as 20 sejam como professor. Né? Em 90, já na França, eu fui para lá para fazer o doutorado em 89, né, em outubro. Em 90, eu já com a dissertação de mestrado defendida, aí sim eu passo a ser professor em dedicação exclusiva. Claro que aí eu me demito do cargo de técnico em assuntos educacionais que eu tinha no NUPERGS. Você se casou em que ano, só que seja mencionado? Eu me casei em 91. Me casei em 91. Quer dizer, já vivia junto com a minha mulher desde 89. Mas em 89 foi o ano que eu fui para a França, tá certo? Fiquei 1 ano e meio lá, voltei para pesquisa de campo em 91. Ela já foi junto. E aí casei. A minha mulher ficou a Sinara ficou esse período, esse 1 ano e meio, ela ficou no Brasil. Claro que nós íamos e voltávamos de 3 meses mais ou menos, mas ela ficou no Brasil, porque ela na época, ela é socióloga de formação, ela também é professora da URGS, mas ela passou uns 4 ou 5 anos na atividade privada, tá certo? Dirigindo a empresa da família, empresa de material de construção. Né? Mas, bom, ela acabou, na verdade, esse 1 ano e meio foi para fechar a empresa, tá certo? E continuar a carreira acadêmica dela. Então, quando eu voltei para o trabalho de campo aqui em 91, no meio desse período, nós casamos em julho de 91, e em outubro de 91 voltei para Paris, e aí ela foi junto e iniciou o doutorado dela lá. No início, você fala que você morou na Maison? Morei na Maison do Brasil, na Casa do Brasil, na cidade universitária de Paris, que foi uma experiência muito rica, muito interessante. Né? Uma centena de doutorandos de todas as áreas. Né? E a cidade universitária de Paris é uma maravilha, são 40 hectares dentro de Paris, intramuros, né, perto ao sul. Foi uma doação dos Rothschild, no início do século XX. E lá na época tinha mais de 40 casas. Né? Cada país construía a sua casa para os estudantes. E a Casa do Brasil foi projetada pelo Lúcio Costa e pelo Le Corbusier. Ela faz parte do patrimônio histórico francês, a Casa do Brasil. E é uma maravilha, assim como as condições ideais de estudo, eu diria. Embora a casa estivesse caindo aos pedaços, né? Hoje ela está totalmente reformada, né? E é um lugar interessante, pelo menos para quem vai em curta duração, etc. Né? Agora, a opção por ir para a França passou por contatos pessoais ou por uma admiração intelectual? Passou por contatos pessoais. Em que sentido? No mestrado, em 84, no segundo ano do meu mestrado, foram dentro do acordo Capes-Confecube, que o Elgio tinha fundado anos antes, com a Sciences Po, com o Instituto de Estudos Políticos de Paris, né? Foram dar aula lá Alain Rouquier, né? Cientista político, foi inclusive embaixador da França no Brasil, né? 10, 15 anos atrás, 15, 20 anos atrás. E o Guilhermet, tá certo? Ambos deram seminários curtos. Bom, eu fiz o seminário dos dois. No seminário do Alain Rouquier, ele trabalhou muito com a questão da democratização, com os militares, sobretudo porque a tese dele foi sobre os militares na Argentina. Né? Nos trouxe literatura, né, que nós não tínhamos lá contato. E depois o Guilhermet, tá certo? Que também trabalhava com a questão de transição e democratização. A tese dele foi sobre o papel da igreja no período franquista na Espanha. Né? E eu fiz um seminário também com o Hermé, e no final do seminário ele gostou, coisa e tal, eu apresentei um conjunto de textos num seminário, e no final do seminário ele me disse alguma coisa, como algo assim, bom, mas depois de ter um mestrado,
né? O que você pretende fazer? Eu disse, gostaria de fazer o doutorado. Eu disse, bom, se você quiser fazer lá na Cienspô comigo, me dê o cartão. Se você faz o contato. 4, 5 anos depois, fiz o contato, depois de ter terminado o mestrado, depois de ter ingressado na carreira docente, em 89. Então, foi este contato pessoal com o Guilherme e também no âmbito do acordo CAPES-COFECUB que a URGS tinha com a Cienspô. De aluno foi só você, né? Fazer o doutorado? Na época fui só eu. E depois foi, digo, ainda nos anos 80, né? Foi mais um colega meu, né? O Luiz Marques. E mais recentemente, aí foi a minha vez de enviar alunos fazer doutorado lá, né? Doutorado pleno, no caso. Está lá agora a Anaís Passos, que é filha de um amigo meu, que está fazendo doutorado na Cienspô. E um assunto muito interessante, inclusive, tá certo? As intervenções, né? A participação dos militares na segurança pública, né? No caso aqui no Alemão e no México, em Tijuana. Fez trabalho de campo também no México, etc., com Olivier Dabé. Porque hoje a Cienspô tem a OPALC, que é o Observatório da Política da América Latina e do Caribe, né? Que é o único centro que eu saiba hoje que trabalha com a América Latina mesmo na França. Né? Quer dizer, brasilianista na França, o número está cada vez mais reduzido. Isso é uma questão preocupante. Né? Eu diria até latino-americanistas. Assim, né? Então ali é um centro importante. Arthur, eu só para não perder aqui cronologicamente, enquanto você estava no mestrado, estava acontecendo o processo de abertura. Sim. E Sim. como é que era isso dentro da URGS, dentro da ciência política? Quer dizer, vocês eram cientistas políticos, vocês estudavam o processo de transição, e o processo de transição acontecia ao vivo e a cores. Sim, e nós participávamos. Tá certo? Íamos para as ruas, participávamos. Eu me lembro, em 77, eu entrei em março e em maio estava nas ruas. Né? E interessante, o Lula uma vez disse uma frase, anos atrás, a oposição cresce rápido. Como cresce rápido. Eu me lembro que a engenharia desceu às ruas, né, que era um curso muito conservador. Eu me lembro, eu estava num anfiteatro, não me lembro se era uma aula, não me lembro qual era a disciplina, mas era um anfiteatro grande, 60, 80 alunos, e de repente entra um colega que nós conhecíamos, e meio machucado, assim, molhado, já estava tendo uma manifestação que foi reprimida no centro de Porto Alegre. E ele entra, e isso que era de uma família tradicional de Porto Alegre. Hoje é o líder do Santo Daime lá, como são as coisas. Mas o pai entrou e disse, olha como eu estou, estão batendo em nós, vocês estão aí parados, coisa e tal. Foi incontinente, eu não esperava aquela reação. Todo mundo fechou os livros, o professor ficou lá na frente e o pessoal desceu e foi engrossar a manifestação. E ali engrossar em termos, porque nós não chegamos no centro da cidade, não conseguimos nem sair dentro do campus da URGS, porque a repressão baixou. Foi a primeira vez, 77. E talvez a única que eu tenha visto agentes da repressão mesmo, né? Nas caminhonetes veraneios, batendo com as armas na porta de frente à reitoria da URGS. Ali a gente não saiu. Né? As outras manifestações foram mais, digamos assim, mais tranquilas, com de gás, essas coisas assim. Mas aquela ali nós sentimos que era a primeira, tá? Então a repressão foi mais forte, na segunda foi menos, e aí é aquela velha história, né? Aí quando você sente que não vai haver mais repressão, vai valer, as coisas ficam mais fáceis, né? Mas passamos todo esse período, eu não tive um engajamento militante, né? Não militei, nunca concorri a nada dentro do movimento estudantil e não militei em nenhuma organização política. A minha única filiação político-partidária, que eu não sei se existe ainda, é esta lá do MDB Jovem. Tá lá quando eu tinha 18 anos. Né? E a campanha? Mas ia, claro, nas manifestações. Coisas assim. Campanha da Direta Já, como é que foi? Sim, a Direta Já chegou em Porto Alegre. Eu me lembro que eu fui quando houve o comício mesmo, o grande comício em Porto Alegre, no Largo da Prefeitura, no centro de Porto Alegre, e tinha muita gente. Porque sempre a gente exagera o número de manifestantes, né? A polícia diminui e os manifestantes exageram. Mas, de fato, tinha muita gente.
porque nós não conseguimos, eu e o pessoal que estava comigo, nós não conseguimos chegar no largo da prefeitura, ali na Avenida Salgado Filho, quem conhece Porto Alegre, mas nós ficamos a mais de 6 ou 7 quarteirões do largo da prefeitura. Então tinha muita gente mesmo. E vocês, como cientistas políticos, imaginavam que seria possível? Como é que vocês analisavam? Vocês estavam estudando, você estava, né, nesse momento você estava estudando. Sim, sim. Mudança de regime. Mudança de regime, exatamente. É interessante isso. Me faz pensar retrospectivamente qual era a nossa avaliação, a minha em particular. Nós não sabíamos o que ia acontecer, tá certo? Nós estávamos forçando, tá bem? Mas não imaginávamos, digamos assim, o que poderia ocorrer no final do governo Figueiredo, tá? Final de 84, portanto. Bom, queríamos diretas já, óbvio, mas isso não estava dado, como não foi assim, tá? E tampouco imaginávamos, eu acho que menos ainda, que um candidato da oposição fosse eleito no colégio eleitoral em janeiro de 85. Tá? Mas nós estávamos no movimento, vamos dizer assim, né? por democratização e por eleições diretas. Né? Mas havia uma grande incerteza, né? Quanto, digamos assim, o futuro mais imediato mesmo. Né? Claro, nós tínhamos a percepção que a abertura avançava. Isto até pela não... As últimas manifestações de rua não foram propriamente reprimidas. Tá? Foram mais tranquilas. Então, nós percebíamos que alguma mudança qualitativa estava ocorrendo. Tá? Claro que o pessoal, digamos, mais radicalizado, mais de esquerda mesmo, esquerda revolucionária, me lembro da Libelu, por exemplo, o movimento da Libelu, achava que nós estávamos num movimento pré-revolucionário. A revolução estava ali depois do governo Figueiredo. E eu, particularmente, não acreditava nisso, e boa parte dos estudantes. Havia também muito, nessa época, discussão no ambiente acadêmico muito forte também, eu me lembro, entre a opção por uma frente, na qual o PMDB estaria, né, à frente, e o PT surgindo não na frente, né, quer dizer, fazer a sua trajetória solo, lançar seus candidatos, né, em 82 foi o Olívio Dutra. Foi o Olívio Dutra. Você acompanhava esse? Acompanhava. Acontece que no Rio Grande do Sul, engraçado, né? O PT foi muito forte no Rio Grande do Sul, ainda é, tá certo? Claro que agora, na conjuntura atual, há muita decepção, muito desencanto, etc., mas ainda é um partido estruturado, tanto é que elegeu em 2010 o Tarso Genro como governador de estado, né? E teve 4 prefeituras consecutivas, né? De 89 a 2005, em Porto Alegre. Né? Foi muito forte. Mas no início, Celso, lá em 82, 81, 83, logo na fundação do PT e nas eleições de 82, o PT era muito pequeno no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque o trabalhismo era muito forte. O PDT do Brizola. No ambiente acadêmico, ele não era tão pequeno quanto... Não, no ambiente acadêmico ele era mais representado do que na população, no eleitorado em geral. No ambiente acadêmico, sim, tens razão. Havia essa discussão. Tá? Quer dizer, bem, tanto é que houve muitas filiações ao PT, tanto de professores quanto de alunos, aí no início dos anos 80. Tá? Essa discussão houve. Mas eu diria assim, não foi aguda no Rio Grande do Sul, tá certo? Não foi aguda. O que foi mais complicado, isso se verificou na eleição de 82, que venceu o candidato do regime, o Jair Soares, era sim o embate entre PMDB do Simon, tá certo? E o PDT do Brizola. Brizolistas. Claro. Porque foi isso que deu a vitória ao Jair Soares. Porque não esqueçamos, 82 não havia segundo turno. O segundo turno modifica tudo. O Brizola ganhou no Rio. O Brizola ganhou no Rio e o Jair Soares fez 33 e pouquinho por cento. Mas assim, foi por muito pouco. Mas ele fez mais votos que o Simon, praticamente empatados, tá certo? E o candidato também não saiu mal, o Alceu Colares do PDT.
tá certo? Quer dizer, o Jair ganhou porque, eu digo sempre para os alunos, a estratégia de dividir a oposição, anistia e depois multipartidarismo para dividir a oposição e manter digamos assim, os quadros do regime em um partido só e a ausência do segundo turno, só funcionou no Rio Grande do Sul. Aqui no Rio foi o oposto. No Rio foi o candidato oposto. que não queria, Claro, entrou. claro. O Brizola foi muito sagaz. Ele queria, evidentemente, que ele queria o protagonismo nacional. Não ia ficar no Rio Grande do Sul, veio para o Rio de Janeiro. Num lance arriscadíssimo. Quem imaginava? Com traço nas pesquisas, quase. Começou com traço. Ele foi muito sagaz. Bom, quem conheceu o Brizola, o seu voluntarismo, etc. E ganhou, levou aqui no Rio. Né? Agora, no Rio Grande do Sul, ele não quis se inserir no PMDB do Simão, e o Simão ficou pé. Né? Deu o candidato do regime. Ali foi o único lugar que a estratégia imaginada lá pelo Golbery, no final dos anos 70, etc., deu certo. Foi o único que funcionou, o resto não deu. Né? São Paulo foi Montoro, no Rio, no Minas foi Tancredo. O PMDB ganhou quase todos. Quase todos. Eu não queria pular uma pergunta sobre a tua experiência na Cienspo, experiência num ambiente acadêmico diferente. Ah, sim. Sim. Quer dizer, como doutorando, mas embora você já tivesse a inserção como professor, né? Você não era um estudante só. Mas lá era estudante. Lá era estudante. Como é que foi o ambiente acadêmico francês lá na Cienspo nessa época? Bom, a Cienspo, porque mudou muito, né? A Cienspo hoje quadruplicou o número de alunos e se internacionalizou. Acho que quase metade dos alunos hoje são estrangeiros na Cienspo. Isso foi uma grande mudança que ocorreu em meados dos anos 90 para cá. Né? Mas realmente, quando eu entrei, não. Quando eu entrei, a Cienspo era uma grande école, como eles chamam na França, uma instituição de elite, para formar a elite francesa, quadros do Estado francês, quadros das ex-colônias francesas, porque eu entrei assim, havia 3 grandes áreas. Né? Políticas públicas, tá certo? Para formar os quadros mesmo administrativos do Estado francês, que depois iam fazer a ENA, École Nationale d'Administration. Né? Havia ciência política, estrito senso, onde eu estava matriculado, e havia o mundo árabe contemporâneo. Então eu convivi com príncipes, tá certo? Aí, sim, um príncipe jordaniano, por exemplo, era até um bom amigo ali, tá certo? Um príncipe pobre. Ele disse, olha, a Casa Real da Jordânia é pobre. Não mais pobre do que você. Não mais pobre do que eu. Mas ele era quase isso, vou dizer. Porque era um príncipe, não era dos primeiros não na linha sucessória, né? Mas estava ali. Mas, em suma, era extremamente elitizado do ponto de vista social, inclusive. Tá? Jeans, só os estrangeiros usavam. Tá certo? Tinha um americano na minha aula, éramos meia dos estrangeiros. Tá certo? Tinha um americano que usava jeans, tinha um grego, tinha uma argentina, eu brasileiro, tá? Uma mexicana, a Georgina. Tênis, nunca vi ninguém de tênis. Certo? Eu usava sapato, certo? Para você ver. E muitos dos meus colegas, certo? Alguns de terno e gravata e outros de blazer. E alguns já em mangas de camisa, digamos assim, camisa social. Para você ver o elitismo social mesmo, né? O pessoal se preparando para ser quadro. E muito, muito competitivo. Tá? Ali eu tive noção do que era uma instituição de alto nível, né? no exterior. Né? E, digamos assim, o grau de exigência, de leitura, de estudo. Né? Eu tive que me adaptar muito rapidamente a isso, porque eu entrei já em concursos, né? Tinha que melhorar muito o francês, né? Rapidamente também. E não fazer feio, né? Porque, afinal de contas, eu era o mais velho da turma com 30 anos, mas já era professor. Mas foi uma experiência extremamente interessante, né? A questão das transições políticas. Como é que surgiu o tema? O Guilherme falou contigo? Sim, o Guilherme me disse, quem sabe... Porque o Guilherme esteve no Brasil, né, em 84, ainda no final do governo Figueiredo. E ele ficou muito espantado. Muitas coisas chamaram atenção nele.
Um processo de transição, digamos assim, em boa parte capitaneado pelos dirigentes do regime. Aí isto, ele diz, bom, mas... Né? E, em segundo lugar, ele ficou muito intrigado com a liberalidade dos costumes numa ditadura na América Latina, em comparação com o Chile, com a Argentina ou com o Uruguai. Com o Uruguai eu conhecia bem, porque como eu era da fronteira, eu muitas vezes ia ao Uruguai. No Uruguai, se você andava com uma calça jeans um pouco mais desbotada, ou cabelos compridos, você era realmente, apanhava na rua. Dá certo? A polícia era algo assim, você fala da Arábia Saudita, que de vez em quando baixa lá o Ministério da Promoção da Virtude, coisa e tal. Mas no Uruguai, guardar as devidas proporções, era mais ou menos isso. Ele chega no Brasil e fica espantado de ver que a Embrafilme, uma estatal, produzia pornochanchadas, como se chamavam os filmes eróticos. Eles não estão entendendo, eles tinham até conspiracionistas. Isso é para desviar a energia da juventude, para não se meter na política. E ele me disse o seguinte, quando eu cheguei, ele me disse, eu saí com uma proposta de fazer uma análise comparada dos casos brasileiro, argentino e chileno. Tá? E o Hermé me disse, olha, é muita coisa, Arthur. Tá? Faz um troço concentrado sobre o projeto de transição dos dirigentes brasileiros, essa capacidade de antecipação que tiveram. Tá? Ou seja, tem muita gente estudando a esquerda, tem muita gente estudando o PT, tem muita gente estudando a oposição. Vai para a cúpula do regime ver por que eles iniciaram esse processo, como é que foi, que divisões teve, etc. Foi ele que me deu a sugestão, né? Delimita melhor o teu tema e escolhe a partir do Estado. E eu gostei da ideia, certo? Foi algo assim, não me foi imposto. Ele me sugeriu aquilo e eu achei interessante, imediatamente. E fiz. Na época, a atração por estudar os movimentos sociais, a esquerda, os vencidos, como se falava, a história dos vencidos, era muito forte. Fortíssimo. A grande maioria das pessoas ia estudar esses temas e não, vamos dizer, o centro do regime, né? Claro. Que é o que você foi... Havia certa desconfiança no meio acadêmico. Você sentia? Sentia. Você fala, vem cá, como é que você vai estudar isso, etc. E quando eu comecei a fazer as entrevistas em 91, eu me lembro em 92, no Mampox, eu vim aqui, e foi muito interessante. Um outro colega disse, como é que você conseguiu mesmo? Havia um pouquinho de inveja, mas havia também um certo estranhamento, né? Mas que contatos você tem, né? Esse tipo de coisa. Será que tem algum tipo... Algum tipo de afinidade ou proximidade? Ou proximidade. Havia essa certa desconfiança, né? Me lembro disso em 92. Eu estava... Nampox. Mas você conseguiu entrevistar muita gente do regime. Consegui. Como é que foi que você conseguiu esses contatos? Desde Geisel Figueiredo até Sérgio Borja, Delfim Neto, essas Jarbas coisas Passarinho. são coisas interessantes. Eu tive sorte, eu acho que na época, viu? Eu fiz uma parte em 91, depois eu voltei em 92, 93. As minhas entrevistas foram entre 91 e 93. Tá? O que acontecia? Bom, nós já tinha havido eleição direta, uma parte eu ainda estava o Collor foi até o início de 93, me lembro que eu fiz entrevistas depois do impeachment, né, já com o Itamar, as últimas foram depois do impeachment, e não havia nenhuma pressão forte, digamos assim, revanchista. Os militares, pelo menos aqueles que participaram diretamente do regime, né, os quadros políticos, né, eles estavam, digamos assim, eu diria, tranquilizados em relação a isto e com vontade de falar. Tá? Eu acho que isto é as pessoas querem dar sua versão da história. Já estavam fora. Uhum. Não é coincidência que exatamente em 91, 92, aqui no CPDOC, a gente fez aquele projeto sobre a memória militar, entrevistando muitos militares que nunca tinham falado e queriam falar. Claro, eu li bem aquilo, o Bournier, por exemplo, o Brigadeiro, né, o Fiuza. Como é que, né? As pessoas conseguiram, porque as pessoas querem falar.
Eu comecei lá para Porto Alegre. O Abílio Baeta Neves me disse, quem sabe tu começa entrevistando o vice-chefe da Casa Civil do Médici, Almiro do Couto e Silva, que é um grande advogado de Porto Alegre, né? E depois publicou um livro também com entrevistas e outro sobre a abertura. Né? Abertura, exatamente. E o Almiro me deu uma excelente entrevista. Excelente. No escritório dele lá, né? Me disse, me contou como é que era estudar o governo no Médici. Eu vem cá, mas porque não houve nenhuma tentativa de abertura, porque tinha aquele famoso paper que teria sido escrito pelo Huntington, né? Sob encomenda do Leitão de Abreu, isso em 72. Em que o Huntington faz o que seria um roteiro de abertura política, que foi mais ou menos o que o Geisel e o Golbery e o Figueiredo seguiram. Tá? E eu sabia disso. E eu disse para ele, mas como é que foi isso? Ele me disse, olha, se pensou nisso, se falou nisso, disse ele. Acontece que ninguém gostava de fazer muito política não no governo Médici. Ele disse, o próprio Leitão de Abreu, que era meu chefe imediato, ele disse, não era um homem afeito ao jogo político. Tá? Ele disse, foi isto. E o Almiro me passou para um outro, Romeu Ramos, que também foi um secretário de Minas e Energia do Estado do Rio Grande do Sul, que me deu uma visão muito interessante. Ele me disse, olha, eu sei que o senhor não apoia o regime, ele me disse, mas nós construímos o Estado brasileiro. Ele disse coisas assim. Eu disse, mas como? Um dia eu fui pagar imposto de renda, ele era estancieiro, e os colegas dele lá de São Borja, porque disseram, pagar imposto de renda? Isso não existe. Ficaram espantados. E ele disse, quando eu fui pagar, em Porto Alegre, tinha se mudado recentemente para Porto Alegre, a Receita Federal era uma piada. Ele disse, nós fizemos tudo isso, aquele negócio todo. E assim foi, um indicando o outro, você vai criando confiança. Tá certo? Claro que Geisel e Figueiredo, por exemplo, citaste aí, foi mais difícil. Eu escrevi uma carta para o Geisel, tá? Em 91. E ele me respondeu, eu tenho essa carta até hoje, com o carimbo da Norquisa, eu entrevistei ele aqui pertinho. Aqui ao lado. Exatamente. E ele me negando a entrevista, mas fez uma carta de 2 páginas manuscrita, se justificando porque que não me concedia a pesquisa. 2 anos depois, eu consegui, 1 ano e meio depois. Mas como? Através do general Moraes Rego, tá certo? Que foi também quem nos colocando... Pois claro. Eu liguei para o Moraes Rego para entrevistá-lo, a ele, general Moraes Rego, e me disse, mas... Geisel não gosta da entrevista. Eu tinha essa dificuldade, eu estava entrevistando muita gente do período do Figueiredo e poucos do Geisel. Eu me dei conta da autoridade que o Geisel ainda exercia, autoridade moral. Tá certo? Como ele não falava, os outros também não se sentiam no direito. Aí eu tive um desabafo com o Moraes Rego. Eu digo, mas não consigo entrevistar ninguém porque ele não entrevista, você também não deu entrevista. Aí ele me disse, mas quem sabe você ligue para ele. Eu digo, não tem telefone, eu escrevi há 2 anos, me negou. Mas liga, me deu o telefone pessoal. Mesmo. Tanto que quem me atendeu o telefone, eu penso que tenha sido a Amália Lucia, filha. Porque era alguém da família, muito bem articulada e era relativamente jovem. Certamente. E ela disse, vou lhe passar o papai. Não disse papai, vou passar ele. Eu que induzi que fosse. E aí, no telefone, ele disse, me lembro, sim, o senhor... Pois é, mas não estou disposto ainda. Eu disse, certo, mas o senhor deu uma entrevista para o Alfred Stepan. Como é que o senhor dá uma entrevista para um cientista estrangeiro? E não dá para o brasileiro? Aí calcanhar já aqui do alemão. Do alemão. Ficou sem jeito, rapaz, eu peguei ele mesmo. Aí ele tentou sair ainda, me disse, mas o que eu vou dizer para os outros colegas seus brasileiros que eu também neguei? Digo, a mesma coisa que o senhor me disse há 2 anos atrás, que naquela época não era um momento, mas agora é. Aí ele disse, então vamos marcar. Marcou em janeiro aqui, né, de 93. Mas foi assim. E o Figueiredo foi o Danilo Venturini. O Danilo Venturini e eu disse, gostaria muito de... Figueiredo não conseguimos entrevistar, ele não quis. Ele também tinha feito contatos. Aí o Danilo Venturini me disse, eu acho que ele pode lhe dar uma entrevista. Disse, eu estava em Brasília. Ele morava ali, tinha uma chácara nos arredores de Brasília.
o Danilo Venturini, né? Ele tinha muito material do Conselho de Segurança Nacional, viu? Porque ele me disse, o senhor não faz ideia o que o Golbery fez. Eu digo, o quê? Deu todas as gravações do Conselho de Segurança Nacional para o jornalista Hélio Gaspari. Sim. Eu disse, disse, tá tudo com ele. Ele disse, eu não vou fazer isso com o senhor, mas eu tenho um material muito grande aqui em casa. É uma pena, a gente não sabe onde foi parar esse material. A biblioteca, por exemplo, tinha muito material político do Leitão de Abreu, que me deu uma péssima entrevista, não falou nada, o Leitão. E o Venturini foi isto, ele ligou para o Figueiredo e disse, olha, o cara parece sério, não é meu? Você citaria... então ele que vem ao Rio. Não tive dúvida, 2 dias depois. Eu parava naquela época na casa do Ricardo Noblat. Certo? A mulher do Noblat é prima da minha mulher. E o Ricardo Noblat me conseguiu também muitas entrevistas. Né? Não teve outra, né? Eu fui para o Rio, entreguei uma carta, fiz uma carta de apresentação minha, entreguei a carta do meu orientador, do Hermena, em francês, tá? Mas o Figueiredo lia perfeitamente francês. E entreguei era uma chuva torrencial um dia de noite, aqui no Rio. E eu entreguei lá na portaria do prédio dele, lá em São Conrado. Em São Conrado. E voltei, fui de táxi, entreguei na... Você veja como é a segurança no Brasil, hoje está melhor. Mas um segurança estava ali no condomínio, na recepção, acho que era a segurança do próprio Figueiredo, disse, o senhor não quer entregar a carta lá em cima? Eu digo, cara, de noite, eu com uma pasta. O cara nem abriu a pasta. Eu disse, não, eu prefiro deixar aqui. E voltei. Voltei para o Leme, onde eu estava parando ali. Quando eu chego, toco o telefone, era o próprio Figueiredo. O senhor não quer vir aqui amanhã? No dia seguinte era um sábado. E eu fui lá e fiz a entrevista. Foi a única entrevista que ele não deixou gravar. Eu tenho horror de microfones. Bom, o cara trabalhou na CNI e tudo mais. Mas me deu uma entrevista boa. Ao contrário do Geisel, que você falou que tinha uma certa autoridade moral sobre... O Figueiredo tinha muito menos, né? Muito menos. Queimado com os militares. Queimado com os militares que disseram que ele... Bom, de fato, ele não conseguiu coordenar a sua sucessão, né? Seja dito isso. Nunca consegui saber por quê, direito, Celso. Porque essa é uma pergunta que eu fiz a ele. Ele disse, aí ele me responde, mas como é, professor, que eu ia conseguir coordenar a sucessão? Quer dizer, quando o Maluf, o Andreasa e o terceiro, santo Deus, Maluf, Andreasa, e o Aureliano Chaves. O Aureliano Chaves, que era o vice-presidente, se lançaram como pré-candidatos, ele disse, eu tentei coordenar no início de 84. Chamei os 3 para uma reunião no gabinete presidencial. Quando eu abro a porta, tá cheio de jornalista em volta, e não são 3, são 4. O Marco Maciel tinha aparecido na última hora. Como é que... A gente já tinha perdido o controle completamente. Chamou 3, vieram 4. Cara, cheio de jornalista. E disse, não dava mais. Mas isto ficou a dúvida, né? Porque teve ele namorou aquela hipótese do Brizola, assim, de 2 anos mais, e depois eleição direta. Namorou porque o Delfim disse para ele. Eu fiz uma entrevista com o Delfim Neto e o Delfim disse, avisei a ele, digo, olha, não é má a proposta, porque nós estamos saindo da recessão. O Delfim percebeu que era um troço cíclico. Daqui a 2 anos a economia vai estar bem de novo e o senhor consegue fazer o sucessão. Mas os militares não toparam os 2 anos mais. Ali ele chamou o Geisel para sondar o Geisel se obteria o apoio do alemão para essa solução, e o Geisel me contou, eu não disse uma palavra, mandaram um jatinho me pegar aqui, eu fui lá e ele veio com essa conversa. Muito decepcionado, né? Decepcionado. Outro mistério, por que Geisel escolhe Figueiredo? O Hélio Gaspari, nesse último livro, né, sobre o governo Figueiredo, disse que aquilo vinha já... Eu não creio. Eu pessoalmente creio que era mais o Golbery, tá certo? Que foi levando a candidatura Figueiredo por dentro do governo Geisel, até antes mesmo, com a esperança também de ser a eminência parda, né? Nos 2 governos. Não deu certo, né? Ele saiu logo depois do Rio Centro.
Eu creio que o alemão, de uma certa maneira, não lhe sobrou muita alternativa a não ser Figueiredo. Não creio que ele tivesse lá ainda atrás, em 74, a ideia de que Figueiredo seria o sucessor. Eu acho que também para além dessa... É a minha pressão. Do cenário político, o Geisel também levava muito em conta o cálculo no cenário militar, estrito senso, né? Claro. Dentro da caserna, sim, que aí sim. é uma coisa mais opaca que a gente entende menos, Claro, né? claro. Porque ele empurrou o Figueiredo Empurrou. goela abaixo do alto comando dos generais. de todo mundo. Empurrou. Então acho que ele era um cálculo tanto... Ele falava que tinha dois fronts, né? O front político, a oposição, e o front militar. E o front militar, claro. E o Figueiredo, certamente esse cálculo político, Golbery pensando à frente, mas dentro do mundo militar, ele também pensava muito nisso. Mas ele forçou, porque a quarta estrela do Figueiredo foi intempestiva. Demitiu o Frota, né? O Edenardo, o Frota e o Abreu. Não foi pouca coisa. O Figueiredo me disse uma coisa no início da entrevista que me espantou. Me disse o seguinte: o Geisel foi muito deselegante comigo. Eu quase caí para trás. Pensei justamente, pô, mas cadê? Derruba 3, isso é 0. Para lidar. Dá uma quarta estrela aqui na Tempestivo, o cara disse que foi deselegante. Me espantei. Por quê, né? Mas o Figueiredo é inteligente. Ele disse, porque ele tinha que ter extinguido o AI-5 ou no início do governo dele, para ver como é bom governar sem o AI-5, ou deixasse para eu fazê-lo no momento que eu gostasse adequado. E não às vésperas de eu tomar posse. Claro, o Figueiredo toma posse no cabo do foguete. 79, mais 79, 77 os estudantes saíram para a rua. 78 o ABC. E 79 os dois juntos. E sem o AI-5. E anistia, né? E anistia. Mas a anistia fazia parte do plano. Fazia parte do plano. O Figueiredo fazer. Claro. E sair como mocinho, né? Claro. Deixou. E fazia parte do plano, dividir a oposição para... Né? Mas o Figueiredo ficou injuriado, digamos assim, com o fato de que ele estava sem um instrumento realmente de poder. Né? Ele tinha lá suas broncas. Ele não entrou muito nisso, não. Quando eu perguntei mais sobre a questão da sucessão, ele tergiversou. Ele se sentia derrotado, eu vou te dizer isso, né? E certamente muito ressentido com seus colegas de farda, o Figueiredo. Né? Se via que havia uma... Ele tinha esse sentimento, digamos, de não ter cumprido corretamente seu dever, digamos, ao contrário do Geisel. Né? Isso foi uma questão que nas entrevistas que eu fiz eu notei. Né? Agora, como é que é 20 anos depois, a gente está falando dessa experiência, 20 anos depois de você ter feito, né, a pesquisa, a tese, você continua achando a tua abordagem desse período válida e que a tese explica o que você na época queria explicar? Eu acho que sim, Celso. Você não continua estudando esse período depois da tese? Não consegui, não segui estudando. Sempre tive um olho, orientei teses sobre este período, me interesso, acompanho a literatura, tá certo? Desculpa, eu vou explicar um pouco mais, porque a literatura que se produziu depois, ela é muito marcada, como a gente falou antes, por uma enorme maioria de trabalhos, salvo poucas exceções, sobre oposição. Isso. Oposição armada, oposição civil resistência. A grande produção é sobre isso. Você tem poucos trabalhos sobre o regime. Sobre o regime, tem poucos. Entendeu? Tem poucos. Poucos, você pode falar nos dedos, entendeu? Isso. Trabalhos de mais peso. De mais peso, mais fôlego, sim. Sim, é verdade. Aquela tendência, essa tendência de estudar mais a oposição, os movimentos, os vencidos, digamos assim, já havia quando eu escolhi a tese. E, de fato, depois continuou. Continuou. Mas eu creio que digamos assim, a minha tese, eu acho que ela se mantém, digamos assim. Eu talvez lançasse hoje um pouco melhor, evidentemente, né, com toda a literatura e o tempo que se passou. Mas eu mantenho basicamente que foi um projeto altamente voluntarista, tá certo? Bem pensado, bem engendrado, né?
creio que o regime, aqueles que projetaram, né, a liberalização lenta, gradual e segura, conseguiram, pelo menos até o início do governo Figueiredo, realmente controlar o jogo político. Né? Claro, a oposição armada estava derrotada, a ameaça estava afastada. Né? Dentro da oposição, com a quantidade de cassações que houve antes, a hegemonia era dos setores mais conservadores, liberal conservador, né? Isso tudo facilitou a aceitação da oposição dessa transição via eleitoral, porque isso é interessante. Né? Eu também peguei, nesse momento que eu estava fazendo a tese, redigindo, uma mudança, uma inflexão muito grande na literatura teórica sobre o processo de mudança de regime. A transitologia era uma ciência à parte, quase, nessa época. Quase, porque o que havia antes da transição? As teorias macroestruturais. Ou instrumentais, os militares são instrumentos das classes dominantes, ou então, bom, a questão do subdesenvolvimento, etc., como se estivéssemos condenados à ditadura. Era um pouco, era muito forte a ideia do Huntington, né? Ainda é muito a questão de modernização, quer dizer, e do papel dos militares. Exatamente. Nesse processo de modernização. Achei interessante que você recuperou aquela possibilidade do Huntington ter escrito ali. Sim, não, escreveu, porque o Vanderlei me disse, ele escreveu, só que não assinou. Pois bem, mas assim, no final das contas, se você lê o Ordem Política nas Sociedades em Mudança, quando ele fala do caso brasileiro, ele fala exatamente isso, quer dizer, são os militares que têm as condições, são os agentes para democratizar o país. Não, o Huntington, apesar do seu conservadorismo e tudo mais, é um grande cientista político. Né? Ele teve visão. Então, mas havia essa literatura. Quando começam os processos de transição, de uma maneira inopinada quase, né? No Brasil ninguém esperava aquele discurso do Geisel de 19 de março, né? O discurso não de posse, mas frente ao secretariado, propondo... É um discurso importante, apela à imaginação política criadora, né? De alguém que tem visão política. Né? E aí há uma inflexão violenta na literatura. Certo? A gente sai de explicações macro-orientadas para micro-política. Tá certo? Com um peso excessivo nos atores, na determinação do jogo político, etc. Eu escolhi algo mais intermediário. Tá? Peguei, no fim, a tese da Terry Cal, né? Que diz o seguinte: há uma contingência estruturada. Ou seja, sim, não está tudo determinado, os atores têm peso, evidentemente. Né? Me lembrei de Maquiavel lá, né? Quando diz, bom, a fortuna é metade e a virtude é a outra, né? Do jogo. E ela diz mais ou menos isso, certo? Os atores políticos, bom, tem latitude, maior ou menor? Tem. Mas o conjunto de possibilidades não é infinito, né? Está contingenciado, está de alguma maneira, digamos assim, mais delimitado pela estrutura vigente, pelo passado, pela tradição política do país e também pelo quadro conjuntural. E eu creio que isto é válido, né? Quando o Geisel lá... tem pessoal que diz, o Geisel escolheu fazer a transição via eleições. Não escolheu propriamente. Havia um processo eleitoral que nunca foi interrompido, foi barbaramente... mas existia um calendário eleitoral. Razoavelmente controlável. Controlável, por um poder esvaziado, tá certo? A oposição jogava o jogo, estava dentro do Congresso, a oposição armada totalmente derrotada, certo? Ou seja, ele, sim, teve muito voluntarismo político, muita habilidade, muita virtude, no sentido lá do Maquiavel, na política, mas também havia condições, digamos assim, institucionais que lhe permitiram, né, escolher uma via que já estava posta e que é uma via tradicional na política brasileira desde o Império. Havia troca de gabinetes no Segundo Império. Havia eleições. Ou seja, as elites no Brasil, vamos falar assim, sempre mediram forças através do processo eleitoral. Né? Claro, fora os movimentos de ruptura armada, golpes, etc. Né? Mas isso era uma tradição. E o custo de ser uma ditadura que não tivesse eleições, nessa época, era muitíssimo alto já, bastava olhar o que aconteceu no mundo. Né? Claro. Então, não foi por acaso. Arthur, deixa só eu
desculpa, até vou propor mudar de assunto. Não tem problema. Porque senão a gente pode conversar horas aqui, porque o tema me interessa. Claro que sim, claro que sim. À tarde a gente conversa mais sobre isso. A gente conversa na palestra que você vai dar à tarde. Agora, você defende 99, em 2001 começa a ter uma inflexão, não só na tua agenda de pesquisa, mas né, essa área da política internacional, né, mas também você passa a participar né, do núcleo de estudos sobre estratégia de relações internacionais do Vicentini, né, depois pesquisador associado do ILEA, né, professor do curso de pós em relações internacionais. Como é que aconteceu e por que se deu? Quer dizer, você deixou esse tema Isso. E em parte a ciência política, pelo menos como você vinha praticando já. Isso é interessante e vou te dizer, as coisas na vida, né? Quando a gente dá entrevista, eu já estive do outro lado entrevistando, né? A gente tem que ter cuidado com a racionalização retrospectiva, né? Dar uma coerência. Não, foi circunstancial em grande medida esta minha reflexão de pesquisa. Em que sentido? Eu estava justamente, eu fui em 2000 a Paris para a defesa da tese da minha mulher. Lá eu encontro na rua, por acaso, com Carlos Milani, que hoje está aqui no IESP. O Carlos Milani tinha sido meu aluno quando eu comecei a dar aula em 86 na URGS. Ele fazia Direito e fez cadeira de Política 1 comigo como uma cadeira eletiva, né, optativa. Ali que eu o conheci. Depois eu perdi ele de vista, soube que ele tinha feito o Instituto Rio Branco e tinha iniciado a carreira diplomática. Quando eu o reencontro em Paris, eu digo, Milani, tu tá na embaixada aqui, no consulado? Eu disse, não, eu fiquei 6 meses na carreira diplomática e aí fora, imagina. E vim fazer um doutorado aqui, estava terminando. Não, já tinha terminado. Tinha feito um doutorado com Sachs, né, sobre meio ambiente, coisa e tal. E ele disse, eu estou trabalhando na Unesco. Né, já era pesquisador há 7 anos na Unesco. Eu digo, não brinca. Pô, que negócio, fazia muito tempo que eu não ouvia. 15 anos. Mas, e ele me disse assim, olha Arthur, vai acontecer em Porto Alegre um Fórum Social Mundial. Era o primeiro. Eu mal tinha ouvido falar isso. Tinha ouvido um zum em Porto Alegre. Tá, vai ser quente porque tem uma mobilização internacional grande. E a Unesco vai patrocinar lá um seminário sobre governança mundial democrática, coisa e tal. Tu me ajudas? Eu digo, claro que sim. Só quero que tu me ajudes lá com... O financiamento vem da Unesco, ele me disse. Mas me ajude a organizar o seminário localmente, que eu estou aqui. Eu topei. Tá? Fizemos um seminário. Realmente a Unesco trouxe 12 sujeitos, tá? De todas as partes do mundo. O diretor da ONU para o desenvolvimento, bom, um timaço. Foi um bom seminário. Dali surgiu inclusive um livro, organizado por mim, por ele, pelo Germán Solinis, que é um mexicano que também trabalhava na Unesco, com o resultado do seminário. E ali, foi o primeiro Fórum Social Mundial de Porto Alegre, foi um acontecimento internacional, digamos assim, foi muito veiculado pela mídia internacional e tudo mais. E Porto Alegre, realmente ficou colorida ali. Eu comecei a me interessar pela essa área internacional. Mas eu não abandonei nunca, Celso e Adriano, eu nunca abandonei 2 coisas. A questão da democracia, ou seja, dos perigos para a ordem democrática, e a questão do Estado propriamente e os seus órgãos coercitivos. Só que eu pus isso no patamar internacional. Por quê? Percebia já em 2001, 11 de setembro, e eu percebi que se articulava, tá certo? Como o Fórum Social Mundial não deixava de ser uma articulação das esquerdas, digamos assim, dos movimentos de contestação à ordem internacional, uma contestação, uma palavra que eu tenho restrições, mas uma contestação transnacional, digamos assim, eu percebi que os estados se preparavam para isto também,
né, numa cooperação interestatal visando esse tipo de movimento. Já tinha havido Seattle lá em 99, nos Estados Unidos, né, não foi pouca coisa. E houve vários, né, num dos artigos que eu escrevi, houve 3 ou 4 grandes manifestações em cidades europeias, inclusive com a morte de um Black Bloc em Gênova, em julho de 2001, antes do 11 de setembro. Então, essa articulação, tanto dos movimentos internacionais quanto dos estados, do aparato repressivo, de informações, ela vinha, pelo menos na Europa, era muito claro. Né? Quando deu o 11 de setembro, ficou... E eu disse, não, sempre também tinha um interesse pela área internacional. Foi algo que... Eu tenho uma carreira muito menos planejada, tá certo? E um pouquinho com uma pitada boa de diletantismo. Mais virtude do que fortuna. Tá certo. Mas, Arthur, tem que ser claro nisso. Olha só. Não, tem gente que planeja muito bem. Eu fui mais... Mas nessa época também, quer dizer, tem o cenário, globalização, os temas vão mudando. Mas no Brasil, na área de relações internacionais, está tendo um boom Sim. de graduações, programa Santiago Dantas, Claro. dinheiro, interesse, universidades criando espaços, quer dizer, também tinha, aí do lado da fortuna, Tinha isso, coincidiu. uma possibilidade grande. A ciência política talvez ficasse mais no seu tamanho tradicional. Sim, Não sei. Sim. Não teve o mesmo... E essa questão também crescimento da consolidação da democracia, quer dizer, dentro da agenda da ciência política, já se contestava um pouco essa ideia de... Né? Sim, da consolidação. Bom, esse é um outro debate. Eu escrevi alguma coisa, continuo escrevendo um pouco sobre essas coisas, sobre a consolidação, sobre os problemas, um pouco que a gente vai falar hoje à tarde, né? Então, eu nunca perdi, né, de vista, digamos, o processo aqui interno, né? Mas o meu objeto, que era a democratização em si, não depois a consolidação, esse já estava passado, naquele momento pelo menos estava mais tranquilo, né? Teve, digamos assim, esta coincidência, né, de ter atuado tanto no primeiro quanto no segundo Fórum Social em Porto Alegre, 2001 e 2002. 2013 eu participei da fundação da ABRE, aqui em Minas, tá certo? Aí também são os contatos pessoais. Foi em 2003 para a URGS o Marco Cepic, que tinha sido meu aluno, o Cepic, também colega do Milânio. Eu comecei a dar aula com alunos excepcionais, tive sorte nesse aspecto. O Cepic chega de Minas, trabalhou 10 anos aqui na UFMG, ele é gaúcho, foi para Porto Alegre, e chega lá, se abre o mestrado Santiago Dantas, tá certo? No IFCH, no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da URGS. O Paulo Vicentini, que já me conhecia, me diz: Arthur, vamos entrar nessa, tu me ajuda porque nós somos poucos aqui. Era ele, a Suzana Soares, que era da Sociologia, mas que tinha um curso de especialização sobre o Mercosul. Havia um centro fundado pelo Abílio Baeta Neves e ela, chamado o CEDEP. O CEDEP era o Centro de Estudos sobre a Bacia do Prata. Tá? E ela fazia um curso sobre o Mercosul. Então juntou o pessoal desse curso, o Paulo Vicentino do Nerinte, ele pegou a mim, que já vinha trabalhando com esses temas em 2001, e em 2003 2004, se funda o Santiago Dantas lá, e eu me torno professor e fico até o último dia. Mas você divide com a ciência política ou você migrou? Não, eu divido com a ciência política porque eu estou lotado no departamento de ciência política, tá? E atuava porque esse mestrado Santiago Dantas de RI, ele foi extinto há uns 4 anos atrás ou 5, tá? Aí é uma história um pouco local, tá certo? Como houve esse boom de RI, como vocês se referiram no início dos anos 2000, tá certo? O que aconteceu? Primeiro foi criado o mestrado Santiago Dantas, no IFCH, tá? Lá no campus do Vale. 2 ou 3 anos depois, 2 anos depois, se funda a graduação em RI, só que na Faculdade de Economia, no centro da cidade, no outro instituto. Ora, não dava, né? Um ia ter que dançar. O curso de RI saiu muito bom, é um dos melhores do Brasil, da URGS, de graduação.
O mestrado foi minguando por disputas intraburocráticas, por política universitária, por picuinhas até e vaidades e tudo mais. O fato é que o mestrado foi minguando, esse Santiago Dantas, até ser extinto há 4, 5 anos atrás, e depois que ele foi extinto, foi aberto um programa de pós-graduação, mestrado e doutorado, em estudos estratégicos internacionais na Faculdade de Economia. Agora sim, uma graduação e um pós-graduação na mesma área, no mesmo instituto. Tá? Ficou mais coerente, verticalizou. E o outro foi extinto. Eu, hoje, continuo lotado no Departamento de Ciência Política, dou aula para Ciências Sociais, de Política. É professor titular pela Ciência Política. Sou professor titular pela Ciência Política, exatamente. O Celso foi parte da minha banca. Então, eu estou no Departamento de Ciência Política, dou aula na graduação nas Ciências Sociais e dou aula na graduação de Relações Internacionais. Na pós-graduação, eu estou exclusivamente no pós de Ciência Política. Eu não estou nos estudos estratégicos internacionais. Aí, por uma série de questões. Tá? Nós estamos com 3 cursos na mesma área da CAPES. Não dá, né? Então, alguma coisa vai acontecer depois da avaliação desse... Bom, 3, porque tem de políticas públicas que também está dentro. Então, ali são questões políticas, acadêmicas, assim, que eu acho que em 1, 2 anos no máximo vão ter algum tipo de resolução. Arthur, está falando, me desculpa, mas eu estou me lembrando assim, eu comecei o doutorado na ciência política na USP em 2003. E quando eu fiz o concurso, eu estudava em pensamento militar, Sim. eu achava que eu estudava instituições. Porque na Unicamp a minha área era Estado. Porque Sim. a ciência política ali era francesa, enfim, o Sim. Eliezer, Sim. toda uma tradição. Então eu estudo uma instituição do Estado. Quando eu fiz o concurso, eu coloquei lá que a minha área na ciência política era instituições. Quando eu fui aceita, me disseram que não, que a minha área era política internacional. E eu tomei um susto. Eu falei, não, mas por que política internacional? Mas é bem nesse período onde você migra também, e eu imagino que houve, nesse momento, uma mudança em se pensar essa questão da política de defesa, e já se pensando em política de defesa e militares, mais voltados para o âmbito internacional e uma discussão mais conectada com o que era a conjuntura. Você falou de Mercosul, né? Se estudava muito na década de 1990, Sim. Se passou a estudar muito essa questão de segurança e defesa, pelo menos ali na região do Mercosul, depois América do Sul a partir dos anos 2000. Então, de certa forma, os militares deixam de ser um ator que era investigado do ponto de vista doméstico, como Sim. um ator que podia desequilibrar a democracia, e passa a ser estudado a partir dessa dinâmica internacional. Eu creio que sim. Até o preconceito na academia com os estudos militares arrefeceu. Mas quando se inseriu... Quando se inseriu mais na questão internacional e regional. Né? Porque, de fato, quem é que falava em integração regional nos anos 80? Tá certo? Não estava na agenda de pesquisa mesmo. Alguns centros, né? Alguns autores, alguns cientistas, sim. Mas houve isto, né? Houve Tens razão, eu não tinha percebido, digamos, essa É um pouco essa por ligação. experiência pessoal, depois eu fiquei refletindo. Claro, não. Por isso que eu digo, não foi algo assim muito planejado, assim, bom, eu tenho aqui uma trilha, Não, foram as circunstâncias, não é? Muito institucionais, muito locais, inclusive, até mesmo pessoais, como eu narrei aqui, que fizeram com que eu fizesse essa inflexão. Mas sempre mantive o olho na política doméstica, sim, né? Embora não seja o principal. Né? Eu ia perguntar um pouquinho mais sobre a ABRE, que você participou da fundação. Pois é. 2005, foi 2003? Foi 2005. 2005. Desculpa, foi 2005. Você vai ser da diretoria depois, até recentemente, sim, né? Sim. É uma associação nessa área de ciências sociais, é a mais recente. Né? É a mais recente. Tem
tem a ABA, SBS, tem a BCP, BCP, que renasceu claro, antes disso, claro, e depois a ABA, claro. que é mais recente. Como é a tua Claro. experiência aí na associação? Olha, a experiência foi boa. Bom, como todas as áreas, né, Celso? Tem muitas divisões internas, etc. Né? Então, mas eu peguei a Abre, digamos assim, estava lá no início, houve aquele encontro de Belo Horizonte, que foi um encontro interessante, e ali surgiu, se fez uma ata e tudo mais. E a minha experiência é o seguinte: houve, por parte da BCP, houve uma certa resistência em relação à Abre. Ah, evidente. Me lembro que o Fabiano, né, disse: tá, Arthur, tudo bem com a Abre, mas desde que, né, vocês não saiam totalmente da BCP. Eu mantenho a minha filiação à BCP e justamente até 2 anos atrás, na BCP, eu coordenava a área de política internacional com o Medeiros lá da Federal de Pernambuco. Tá? Então eu nunca larguei a BCP, e a BCP mantém até hoje uma área de política internacional, e o Milani, que foi secretário executivo da BCP, é da área de internacional. Então a BCP não houve, digamos assim, uma fuga, né, como se temiam, né, realmente uma divisão da comunidade de ciência política, de RI, essa grande comunidade. Não houve. Tá? Bem, eu acho que a Abre, ela está se fortalecendo, tá certo? O último encontro foi forte, né? Foi um bom encontro. Está ocorrendo em Minas Gerais, né? O último, este passado, não pude ir, né? Tive aqueles problemas de doença familiares, coisas, eu não consegui ir no encontro, mas soube que foi bom. Eu acho que bom, veio para ficar, tá certo? A Abre, né? Veio para ficar. É mais uma associação. Né? Eu acho que as relações com a BCP são relativamente boas, os temores, digamos assim, iniciais não se verificaram. Okay? Claro, a área de relações internacionais e a Abre, claro, qual é o sonho dourado? É ter uma área própria, de uma área de conhecimento, uma área própria, e sobretudo um comitê na CAPES. Mas ainda não tem densidade para isso. E ainda tem muita divisão interna. Mas isso era uma agenda na época da criação? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que o pessoal, Maria Regina, esse pessoal todo, que foram fundamentais para a Abre, né? Tinham sim, pensavam nisso, né? Futuramente ser uma área própria, ser uma área de conhecimento, ter o seu comitê específico, né, de avaliação na CAPES, né? E creio que esse desejo permaneça, tá certo? Só que houve esse boom, né, e não sei agora, eu acho que está arrefecendo um pouquinho, né, essas coisas, não sei como vai ficar. Né? A conjuntura internacional também não é muito favorável hoje, né? Assim, não é estimulante, pelo menos no que se diz respeito assim, a uma área aqui no Brasil, pelo menos. Então eu não sei, como eu não participei do encontro passado e já estou fora da direção há mais de 2 anos, mas eu acho que essa vontade de criar uma área própria continua. Mas tem que ter mais cursos, né? Porque o que acontece é o seguinte, aí entra questões institucionais mesmo, né? A avaliação da CAPES hoje, ela estimula muito mais a competição que a cooperação. Né? Uhum. Isso é um problema. O Abílio reconhece isso. Tá certo? Bom, eu fui, por exemplo, o pessoal da Federal do Paraná convidou a mim e o Vicentini, quando abriu o mestrado de Ciência Política lá, para dar aula um semestre lá, para ajudar a fazer o programa. A gente foi. Uhum. Aí um colega, há poucos anos atrás, ele me disse: pô, Arthur, dando força, os caras vão crescer e de repente estão disputando conosco aqui na região sul.
Mas, cara, mas não podemos pensar assim. Mas é a regra do jogo, tá entendendo? Então, em mantendo as regras, avaliação que, na verdade, no meu entender, estimula demasiadamente a competição em detrimento da cooperação, ainda vai levar tempo para a área de RI ter um comitê específico. Idem para políticas públicas, que agora também teve um boom, sobretudo nos governos Dilma e Lula, e que eu acho que agora vai arrefecer mais ainda. Mas você eu acha já sinto que... que é na URGS lá se abriu um curso. Mas você acha que, do ponto de vista epistemológico, faz sentido uma área de conhecimento própria para as relações internacionais separada da ciência política? Olha, isso é uma discussão complicada. Para mim, no meu entender, as relações internacionais, tá certo? É uma área multidisciplinar. Você tem desde economia política internacional até relações internacionais stricto sensu, área de política externa, área de defesa, que no Rio Grande do Sul é forte, nos estudos estratégicos internacionais tem um pessoal bom lá, CEPIC, Centini, o Érico, que saiu da USP, tem um pessoal bom na área de defesa. Tá? Então, são muitas áreas, tá certo? Então, eu diria o seguinte, disciplinas acadêmicas mesmo, nas ciências sociais, stricto sensu, eu considero ciência política, antropologia e sociologia. Embora é evidente que essas diferenças às vezes são muito forçadas, né? E as fronteiras entre elas são sobrepostas, são tênues, são mescladas, né? A área de RI, para mim, não é uma disciplina à parte, como é a sociologia, a ciência política, a antropologia. Ela é multidisciplinar. Bom, isto é uma coisa, epistemológico. Se institucionalmente a área de RI, digamos assim, seria melhor atendida tendo, né, uma inserção institucional separada, eu não sei. Tá? Se os recursos fossem mais abundantes, eu acho que seria interessante para a área, tá? Ter os seus próprios critérios, coisa e tal. Porque, de alguma maneira, ela é um pouquinho prejudicada pela ciência política. Né? Mas, na conjuntura atual, de vacas magras, desculpa a expressão chula, mas eu não vejo, eu diria o seguinte, pragmaticamente, não é hora de pensar, né, numa cisão, digamos assim, institucional muito marcada, né, sobretudo em relação às agências de fomento. Tá? Mas eu vejo dificuldades em separar essas coisas assim. Porque no curso de Relações Internacionais, lá na graduação da URGS, eu vejo que faz falta para os alunos, eu sei porque depois eles se distribuem nos pós, né? Uns vão para política, outros para sociologia, outros para estudos estratégicos, conforme os seus interesses. Mas os alunos são ótimos. O terceiro curso mais difícil de entrar na URGS é RI. Então, o pessoal fala 2, 3 línguas, né? Mas o que acontece? Eles têm pouca base de metodologia, política, de teoria sociológica ampla, etc. Né? Então, bom, tem que pensar. A gente está falando já do tempo presente, como diz os historiadores, você está plenamente nativa. Sim. Então, mas eu queria só que você falasse um pouco do momento atual do seu projeto de pesquisa, seus interesses acadêmicos, o que é que você pensa hoje fazer nos próximos anos? O que é que te... Olha, Celso, estou voltando para o âmbito doméstico, certo? Em que sentido? O meu projeto de pesquisa atual é sobre a cooperação interagências, certo? No Brasil, em virtude, digamos assim, da interagências de segurança, né, em sentido amplo, em virtude dos grandes eventos, Copa do Mundo e Olimpíadas de 16. Tá? Por quê? Primeiro, porque esses eventos e também as chamadas novas ameaças, que é uma outra, que é um outro termo que tem que ser usado com cautela, tanto do ponto de vista epistemológico quanto político. Então, assim,
o que me preocupa, no fundo? O que me preocupa hoje, tá? Além das preocupações muito atuais sobre a democracia brasileira, etc., me preocupa muito a deterioração completa da segurança pública no Brasil. Tá? E me preocupa porque isso pode envolver os militares mais cedo ou mais tarde. Não estou falando nem em golpe de Estado. De alguma forma já começou, envolve. isso eu vou falar um pouquinho, tá certo? Estão se envolvendo cada vez mais a militarização da segurança pública. E não é só aqui. Tá? Na Europa ficou mais claro, tá? A partir, sobretudo, dos ameaças dos atentados, e agora sobre a corrente migratória. Quando eu fiz o pós-doc lá no ICS, em Lisboa, isso era muito claro. Eu entrevistei vários... Foi 2004, 2005. 6 meses. Tá? Exatamente. Mas lá Portugal sediou a Eurocopa, tá certo? E eles tiveram que cooperar, tá certo? Tanto seu serviço de informação exterior, quanto lá o Ministério do Interior, que eles chamam, o Ministério de Administração Pública e Interior, e colaborar também com agências externas, evidente, sobretudo europeias, né? Porque havia riscos, evidente, de atentados num evento desse tipo. Tá? A cooperação não foi fácil, tá? Tanto interna quanto com os órgãos exteriores. Bom, no Brasil, então, que nós temos uma imensa federação, certo? Polícias militares enormes, pega de São Paulo, por exemplo, né? Contingentes. Né? E qual é a nossa tradição de cooperação aqui? Né? Sobretudo com esta pressão, digamos, né? Para que os militares assumam cada vez mais funções, digamos assim, mais afeitas à área de segurança pública do que à defesa propriamente dita. Inclusive pressões externas nos Estados Unidos, por exemplo. Né? Então, como eu já estava vinha trabalhando com cooperação internacional na área, sobretudo, de inteligência e combate terrorista, eu voltei para o aspecto doméstico, com a Copa e com as Olimpíadas, e, bom, vamos ver como esse processo está ocorrendo hoje no Brasil. Tá? Como é que os centros integrados lá de controle e segurança que foram feitos para a Copa, aqui no Rio mesmo, né? Eu não pude vir aqui fazer entrevista, mas veio orientando. Entrevistou o pessoal da BIM, entrevistou o pessoal do Exército. Então, esse é um trabalho que eu ainda tenho que botar no papel. Estou com muito material, mas o último ano foi conturbado e eu tenho que agora, nos próximos 2 anos, começar a soltar algumas coisas. Então eu voltei para a esfera doméstica, tá certo? E digamos assim, nesta relação entre segurança pública, defesa, forças armadas, polícia, tá certo? Militarização da segurança pública, tá? Voltei às minhas preocupações um pouco iniciais, tá certo? Eu temo, sim, um pouco pela consolidação da democracia no Brasil. Tá? E vejo sinais um tanto preocupantes aí, não é? Da participação dos militares diretamente na segurança pública, inclusive na área de inteligência doméstica, né, que está cada vez maior. Então, a minha agenda de pesquisa aí para os próximos 2, 3 anos, pelo menos, será ainda, né, a respeito desta, digamos assim, articulação em segurança interna no Brasil. Diferentes atores. E há diferentes atores, estaduais, federais, polícias, exército, Forças Armadas em geral, não é? Como é que essas coisas estão funcionando, não é? E sobretudo as disputas interagências, que são grandes. A BIM, os órgãos de informação das Forças Armadas, o Itamaraty, porque é algo pouco estudado, né? O CIEX, a gente falava às vezes CIEX para se referir ao CI. Não, o CIEX era do Itamaraty, havia. É pouco estudado isso, tem pouca coisa. Aí me explicaram por quê lá, o Itamaraty disse, não, mas professor, tem que entender uma coisa, nós tínhamos todos, é óbvio, existia uma comunicação das embaixadas com o Itamaraty, criptadas, etc. Aquilo foi utilizado, né, na época da ditadura para vigiar os exilados, etc. E essa estrutura se manteve um pouco. Não a estrutura de vigilância, mas essa infraestrutura básica. Né?
Então... E tem uma comunidade que participava, que fazia esse trabalho de inteligência e que continua por aí, assim. Sim, Passou sim, uma sim, expertise para as novas gerações. E alguns continuam. Eu fiz entrevistas. Em 2012 eu estive em Brasília. Entrevistei na época não era o Belian, era o diretor-geral da BIM, mas ele estava em saúde. Eu entrevistei o vice dele. E o general Elito, que era do Gabinete de Segurança Institucional. Né? Ali eu senti a absoluta submissão da ABIN ao Gabinete de Segurança. Não só institucional, como real. Né? Que é um troço preocupante, certo? No meu entender. Então, deu para perceber que essa comunidade tive em Porto Alegre, com o pessoal. Claro que essa geração primeira que vem do SNI, esse pessoal está se aposentando, são os últimos os que estão por aí. Né? Mas, como tu dizes, permanece uma certa cultura. Isto é pouco estudado ainda. Bom, teremos sua atenção nos próximos anos. Não, vou... Arthur, só para encerrar, tem uma pergunta que eu costumo fazer, mais de curiosidade, mas como tenho feito desde o início do projeto, acaba ficando interessante ouvir. Se você tivesse que destacar um livro que te marcou, o que é que te vem à mente, assim, na tua trajetória toda? Uma leitura, Em toda a trajetória? Olha, pode até surpreender, mas foi o livro do Barrington Moore lá, As Origens Sociais da Ditadura e da Democracia e da Ditadura. Foi... Não é o primeiro a dizer isso. Sabe, é um troço... ver como a questão doméstica, uma sociologia histórica comparativa, tem o seu lado internacional, tem o seu lado doméstico. É interessante. Eu nunca tinha me posto essa questão. Estou saindo assim, gente. Tem a ver com o teu momento agora de juntar as esferas domésticas. Exato. Mas vem de longe, viu? Com as coisas... Porque eu tenho colegas, eu volto a repetir, tem colegas meus que planejam mesmo a carreira. Você fica um cara que eu gosto muito, trabalho muito, acho um cara espetacular. Né? E eu sou mais... digamos assim, mais sujeito um pouco às circunstâncias, né? Mas não é bem assim, viu? Tem lá uma base, né? Nunca abandonei essa questão da democracia, dos órgãos coercitivos, né? E dessas interações, dessas ligações internacionais, domésticas, né? Cooperação. Né? Ótimo. Bom, muito obrigado, Arthur, pela entrevista. Um prazer ouvi-lo, conversar com você, né, Adriana, também participando. Não, eu que agradeço a oportunidade e também o privilégio de dar um depoimento aqui para esse projeto tão importante.